vamos falar sobre planeamento de projeto na cloud. E vamos ver isto, eu diria que em dois níveis diferentes. Vamos primeiro ver num nível, um, no fundo, de criação de tarefas, até de forma individual, nós temos que criar tarefas para nós próprios, e vamos ver como fazer isso e o que é que, no fundo, que informação é que podemos pôr nas tarefas e tudo mais. E depois vamos ver mais em concreto a parte de planeamento, eu diria que será um segundo nível, em que aqui vamos ter mesmo aqueles tradicionais gráficos de Gantt e tarefas com dependências, e a possibilidade, no fundo, de perceber em que estado é que está o nosso projeto e tudo isso, ok? Eu estou a dividir em dois níveis, até porque em termos depois do licenciamento a coisa funciona mais ou menos assim, ok? Nós podemos ter acesso à parte só de tarefas, digamos assim, ou mesmo à parte depois de todo o planeamento. Ok, então primeiro, e antes de mais nada, antes de passarmos a essa parte propriamente dita, sinto que ainda existe algumas dúvidas sobre o que é esta coisa de 3D Experience, a tal plataforma cloud que nós vamos ver hoje, ou pelo menos parte dela, e a analogia que eu costumo utilizar para explicar o que é 3D Experience é o canivete suíço. Isto porque, no fundo, a 3D Experience é como se fosse um canivete suíço em que nós, no mesmo sítio, ok? No mesmo espaço, se quiserem, vamos ter várias ferramentas. Portanto, se vocês quiserem uma ferramenta para poder, digamos, comunicar com os vários elementos da vossa equipa, a 3D Experience tem. Se quiserem um visualizador de genérico de ficheiros, ok? Aqui nem estamos só a falar de ficheiros CAD, ok? Um visualizador de ficheiros que corre no vosso browser, ok? Corre no Firefox ou no Chrome, ou seja, no que for. A 3D Experience também tem. Se quiserem um gestor de ficheiros, quer seja uma espécie de drive, quer seja um bocadinho mais à frente com gestão de versões, gestão de estado, de ficheiros e tudo mais, a 3D Experience também tem. Se quiserem a tal parte das tarefas, e planeamento de projeto 3D Experience também tem, ok? Se quiserem ferramentas de desenho, mais uma vez também na cloud, portanto, se quiserem logo diretamente a partir do browser, também o podem fazer com as ferramentas da 3D Experience e depois podem mesmo ter ferramentas mais avançadas, do género de ferramentas de simulação, por exemplo, e no fundo aproveitar todo o poder dos servidores da SolidWorks e da sua sistema para correr os vossos estudos. Portanto, isso também pode ser feito a partir da plataforma 3D Experience. E, portanto, todas estas ferramentas estão no mesmo sítio, ok? São acedidas a partir no fundo, do mesmo site. Estamos aqui a falar de cloud, portanto, isto será essencialmente um site, pelo menos visto por nós. E estão sempre interligadas entre si, isso também é uma vantagem grande. É claro que, sei lá, eu posso ter uma tesoura, posso ter uma navalha, posso ter uma chave de fendas e tudo mais, e ter ferramentas separadas, ou então posso ter tudo isso integrado numa única ferramenta, um, de forma a que seja tudo muito mais cómodo e lá está, mais interligado entre as várias ferramentas e também entre as várias pessoas que depois vão no fundo fazer parte da nossa comunidade. Ok? Esta é um bocadinho a ideia da 3D Experience, é disponibilizar uma série de ferramentas, cada pessoa depois, segundo o seu papel na empresa, segundo o seu role, vai ter diferentes ferramentas à sua disponibilidade, ok? Aquelas que fizerem sentido para o seu trabalho. Ok, então agora vamos passar à prática. Eu vou desligar aqui a webcam para não vos estar a ocupar espaço e vamos já passar então ao browser. Ok? Neste caso eu vou usar dois, eu vou fazer duas personagens diferentes, vou fazer de mim e vou fazer do Luís Pedrosa, portanto até tenho em dois browsers diferentes, vou usar o Firefox e vou usar o Chrome. Isto funciona essencialmente em qualquer um, fica também a dica desde o início, também pode ser utilizado por exemplo, num telemóvel, ok? Posso usar um telemóvel, um tablet, um Mac, por exemplo, ok? Um computador da Apple, portanto, tudo isso pode ser utilizado para interagir com a plataforma, porque a plataforma é online, é um site, é cloud, ok? Muito bem, então, primeira ideia, eu estou na minha plataforma, nós depois podemos criar cada um o seu próprio dashboard com os separadores que, lá está, que fazem mais sentido, ok? Para o trabalho de cada um e de acordo também com as ferramentas a que têm acesso. Aqui, se vocês repararem, eu estou na minha parte, digamos, social, onde tenho as minhas comunidades. Nós podemos ter comunidades, quer seja, por exemplo, por departamento, podemos ter comunidades por projeto, isso depois depende um bocado da organização de cada empresa. Neste caso, eu tenho também aqui
o meu separador de pastas, ok? Tenho várias pastas de trabalho, se quiserem pensar assim, e posso ter logo também o meu visualizador, que aqui no caso da plataforma se chama o 3D Play. O 3D Play abre, não vou dizer qualquer tipo de ficheiro, mas quase, ok? Pode ser um Shakecad, pode ser um Word, um PDF, o que nós quisermos. Neste caso eu tenho aqui um projeto de uma determinada estrutura. Se eu quiser abrir a estrutura no meu 3D Play, também basta-me pegar no ficheiro e arrastá-lo para o visualizador, ok? Para o 3D Play. Ele vai carregar essa informação. Reparem que aqui a questão dos ficheiros é como se eles estivessem numa drive, essencialmente. Nós depois podemos, por exemplo, expandir daqui o visualizador para ficar em, digamos, em full screen. A partir daqui, do visualizador, nós podemos, por exemplo, medir, podemos fazer vistas polidas até de forma automática e tudo mais. E podemos fazer outra coisa interessante, que é também criar anotações, okay? Criar markups. Imaginem, neste caso, eu estou a fazer de mim próprio, de João Honório, e vamos pensar em mim como sendo, neste caso, o gestor do projeto. Então, nós estamos a trabalhar num determinado projeto, ok? Nesta montagem, e eu detecto que existe aqui uma chapa que se calhar podia-se remover algum material dela para a tornar mais leve, até porque isto depois é uma estrutura que é elevada e, portanto, tenho algum interesse em que ela seja mais leve. Então, logo aqui a partir do meu visualizador, eu posso começar, digamos que a desenhar aquilo que quiser, a criar também texto, por exemplo. Imaginem, posso colocar aqui um campo de texto e vou escrever, por exemplo, imaginem remover material. Okay? Posso ir anotando aquilo que me interessar. E uma coisa interessante a partir também do visualizador é depois a possibilidade de, no fundo, partilhar aquilo que nós estamos aqui a anotar. Essa partilha pode ser feita essencialmente de duas formas. Eu posso publicar diretamente para aquela coisa das comunidades, o 3D Swim, ou posso também guardar um screenshot. Ok? No fundo é tipo um print screen. Se eu fizer o save screenshot, vamos ver que, neste caso o Firefox, faz o download do ficheiro, então é um ficheiro que fica no meu disco e depois eu posso, no fundo, utilizá-lo da forma que eu pretender. Neste caso já vou utilizá-lo para quê? Eu agora quero dizer ao meu colega, okay, ao meu desenhador, vou chamar assim, ao meu projetista, que será o Luís, quero dizer que então eu tenho que trabalhar e remover aqui o material da minha chapa. Então reparem, basta-me ir ao meu separador social. Nós, para além das comunidades, podemos ter conversas diretas com pessoas, neste caso, normalmente será com pessoas da minha equipa. E então vou aqui à minha conversa com o Luís Pedrosa. Neste caso, nós depois também podemos fazer, digamos, chamadas às pessoas, aqui com o arroba, e vou dizer Luís Pedrosa, se possível, remove material da chapa. E posso vir aqui logo diretamente à minha janela, vá, das transferências, até posso arrastar logo a imagem a partir ali das transferências para, fundo, para cima da mensagem. Ao fazer isto, o que é que ele vai fazer? Vai carregar o ficheiro que está no meu disco, para todos os efeitos, porque eu fiz download dele, e apresenta-o logo na mensagem. Depois, naturalmente, ponho aqui um título, sei lá, tipo remoção de material, e faço publicar. Okay? No fundo, publicar será enviar a mensagem a outra pessoa. Se eu agora estiver do lado, digamos, do lado do Luís, portanto, aqui neste caso no Chrome, o Luís recebe uma notificação, ok? A notificação indica-lhe logo que o João Honório, mencionou numa determinada mensagem. Se eu clicar aqui, ele também abre-me logo digamos que a conversa em si, e eu posso ver o que é que o João me disse, e eventualmente o post lá que ele criou, ok? O que é que, neste caso, a imagem que ele também me adicionou. Neste caso, como eu estou naquele primeiro nível de tarefas, vou eu próprio, portanto agora eu, Luís, criar uma tarefa para mim, para me ir orientando, no fundo, naquilo que tenho para fazer. Então, eu tenho aqui um outro separador, que é o separador das tarefas, onde já tenho várias tarefas. Se vocês repararem, as tarefas podem estar em três estados diferentes. Podem estar por fazer, podem estar em trabalho ou podem já estar completas, ok? Nós já vamos ver como é que como é que se altera o estado das tarefas, é muito simples. Neste caso, eu vou querer criar uma tarefa nova, eu vou-lhe chamar, está, por exemplo, remoção de material, e eu vou fazer aqui Add and Open. Add and Open, só para me aparecerem depois as várias opções da tarefa em si. Portanto, a tarefa vai sempre ter um título, ok? Será
no fundo, o seu nome, pode ter uma descrição, ok? Do género remover material da chapa superior, se possível. Okay? No fundo, é a descrição que eu quiser colocar. Esta tarefa pode ser, no fundo, uma subtarefa, uma dependente de outra, eu posso colocar aqui essa informação, posso dar uma prioridade, neste caso, como foi o João que pediu, eu vou dizer que é importante, ok? Está ali no topo das minhas tarefas. O estado em que a tarefa está, neste caso, à partida, como eu ainda não iniciei, vai estar por fazer, mas eu posso até criá-la logo num outro estado diferente. Depois, à medida que ela vai sendo executada, eu posso alterar a percentagem, okay? A percentagem de conclusão, já vamos ver isso. Posso fixar uma data de início e ou uma data de fim, se aqui houver esses constrangimentos, neste caso não existe. E depois posso dar também a duração estimada, neste caso eu vou dizer que isto é rápido, portanto vai demorar tipo um quarto de hora. Depois outra ideia interessante, nós podemos colocar anexos. Qual é que é a ideia? A ideia no fundo será eu depois, a partir no fundo, de qualquer sítio em que eu aceda a esta ferramenta, consigo aceder facilmente aos ficheiros que lhe estão associados. Neste caso, eu sei que aquela montagem se chama, salvo erro, estrutura elevatória. Portanto, eu posso logo procurar aqui, começar a escrever um texto qualquer. Ele vai procurar nos ficheiros todos que estão guardados dentro de, chamar-lhe a minha drive, e tenho aqui então a tal montagem da estrutura elevatória, foi aquela que nós vimos há pouco no 3D Play. Se quiser, depois também posso adicionar deliverables. Os deliverables são, no fundo, digamos que o resultado final do meu trabalho, okay? Neste caso, daquela tarefa. Depois tem aqui a data de criação, a data de modificação e, se quiserem, posso escolher em que drive é que o meu trabalho final vai ser colocado. Não vamos entrar demasiado nesses pormenores. Nós depois podemos ter diferentes drives e até diferentes conceitos de drive. Eu posso ter uma drive só como repositório de ficheiros ou uma drive em que há gestão de ficheiros, aquela coisa das revisões, estados de maturidade e tudo mais, mas hoje não vamos entrar demasiado nesse pormenor. Depois, posso escolher quem são as pessoas que estão associadas à minha tarefa. Neste caso, eu vou-me auto-colocar. Portanto, aqui o Assign to Self. E vou também adicionar, só porque sim, só para eu poder ir seguindo o trabalho, posso também adicionar o João. Posso também logo colocar aqui mensagens do género, vou colocar o tal arroba, eu vou colocar aqui o João na minha mensagem e vou dizer, por exemplo, vou tratar disso. Como eu fiz aqui o tag ao João Honório, se eu fizer save e voltar aqui ao Firefox, o João Honório recebe logo também uma notificação de que o Luís Pedrosa lá está, criou um tag na tarefa remoção de material. Ok, então o Luís já tem a tarefa criada, ele agora vai ter que trabalhar no SolidWorks para fazer a alteração ao projeto. Ora, nós a partir da plataforma e aqui naquela ideia das várias ferramentas que estão associadas ao nosso canivete, nós vamos ter uma série de ferramentas diferentes. Neste caso eu vou abrir o SolidWorks a partir da plataforma. É mais ou menos o mesmo que abrir a partir digamos, de um atalho que vocês têm no vosso ambiente de trabalho. Aqui a vantagem é que eu tenho a certeza que este SolidWorks que eu estou a abrir agora está, se quiserem, ligado à plataforma e já com o meu login feito, neste caso o login do Luís, porque é a partir da conta do Luís que eu estou a abrir o SolidWorks. Ora, depois dentro do SolidWorks, nós vamos ter também um separador para a 3D Experience e no fundo a ideia será, a partir do SolidWorks, poder aceder, eu não vou dizer a toda a informação, mas a uma boa parte da informação que também tenho disponível a partir do browser. Neste caso, seguindo a mesma filosofia, eu vou clicar aqui naquilo que nós chamamos a bússola do 3D Experience, tenho também as minhas ferramentas todas, e neste caso vou procurar pela minha ferramenta de Tasks, ok? Chama-se neste caso Collaborative Tasks. Ao clicar aqui dentro do SolidWorks, eu vou ter acesso, no fundo, à mesma janela que estávamos a ver há pouco no nosso browser, ok? Com as várias tarefas. Tenho aqui a minha tarefa de remoção de material, certo? Aquela que eu criei
mesmo ainda agora, e para a colocar em trabalho. É muito fácil, basta pegar nela e arrastá-la para a coluna do lado e automaticamente ela é dada como iniciada. Vamos pensar assim. Okay? A partir também aqui do SolidWorks, se eu selecionar a tarefa, tenho acesso àquela informação toda que ainda há pouco eu coloquei. E aquilo que é muito interessante é, ok, eu agora quero trabalhar naquela montagem específica, como eu a coloquei em anexo, agora basta arrastar o anexo para dentro do SolidWorks e o SolidWorks vai abrir aquela montagem. Okay? Neste caso, a tal montagem que se chama estrutura elevatória. Portanto, aqui o que é que ele fez, na verdade, quando eu abri, ele fez download dos ficheiros da cloud para o meu computador, certo? Nós estamos sempre a trabalhar com os ficheiros localmente no nosso disco e depois, daqui a pouco, quando eu voltar a carregar para a plataforma, quando fizer o save para a plataforma, ele vai escrever a nova informação. Portanto, neste caso, eu sei que aquilo que quero fazer é trabalhar nesta chapa, portanto, eu vou abrir, isto agora é, digamos que trabalho normal de SolidWorks. O que é que entra aqui que também é importante pensar neste caso? Neste caso eu vou abrir aqui o My Session. O My Session é aquilo que me mostra, no fundo, aquilo que está aberto no SolidWorks. E aqui, como nós estamos a falar de gestão de ficheiros, vamos ter que pensar um bocadinho, por exemplo, como pensamos quando estamos a falar do PDM, por exemplo. Que é o quê? Ora, os ficheiros estão guardados na minha plataforma. Para eu poder alterá-los, tenho que ser dono dos ficheiros. Essa coisa de ser dono dos ficheiros no contexto da plataforma será, no fundo, fazer o lock ao ficheiro. Quando eu faço o lock, eu passo a ser o dono do ficheiro, portanto, bloqueei-o para mim. Se repararem, até diz aqui em cima, locked by me, portanto, está bloqueado por mim. E agora eu posso trabalhar nele à vontade. Okay? Vou criar aqui um sketch em cima. Neste caso, vamos fazer aqui uns cut extrudes para remover algum material, certo? Vou desenhar um retângulo, dar aqui algumas dimensões ao retângulo. Não se esqueçam, no SolidWorks é boa ideia deixar sempre os sketches totalmente definidos. Diria que não é boa ideia, é boa prática deixá-los bem definidos. Eu vou aqui dar algumas relações para o colocar no sítio e depois vou fazer um espelho para espelhar isto também aqui para o lado de baixo. Vamos imaginar, neste caso é uma alteração muito simples, mas vamos imaginar que isto era algo mais complexo. Eu agora podia vir à minha tarefa, podia voltar aqui à janela das tarefas e dizer que agora ela já está a 60%, por exemplo, ok? Posso fazer save, portanto posso ir dando o acompanhamento lá, da evolução da tarefa à medida que vou trabalhando nela. Bem, depois vou pegar aqui no meu sketch e vou fazer o cut extrude, certo? Para cortar a totalidade da chapa, ok? E portanto já tenho a chapa alterada, vou guardá-la, ok? Posso fechar, voltar aqui à montagem. E o que acontece? Bem, aquela chapa, como eu a editei, a versão que eu tenho local no meu PC, digamos que é mais recente do que aqui existe no servidor, eu vou também guardar a minha montagem. É a mesma ideia, portanto, a minha montagem está diferente daquela que existe no servidor. Para guardar para o servidor, eu vou fazer aqui o Save. Okay? Se repararem, o ícone do botão de Save para a plataforma é diferente, não é aquele símbolo da disquete tradicional. Qual é que é a questão? Reparem que do ficheiro de peça eu reservei-o, fiz o lock e, portanto, ok, está tudo bem. No caso da montagem, eu não fiz o lock, foi de propósito, ok, imaginem, esqueceram-se de fazer. Como não fizeram lock, não conseguem guardar as alterações que fizeram. No entanto, logo aqui a partir da janela de gravação, nós podemos fazer logo o lock, ok? Ele vai fazer lock de todos os ficheiros que ele precisava de fazer lock. Posso logo também dizer que depois de os ficheiros serem guardados, eu quero fazer o unlock, portanto quero libertar os ficheiros para qualquer pessoa os poder alterar e depois vou fazer save. Reparem que este save é o save para a cloud, ok? Portanto, no fundo o que ele está aqui a fazer é um upload das alterações que nós fizemos para a plataforma e, portanto, vai guardar essas alterações. Apesar de não ser o intuito do webinário de hoje, é também deixar a ideia, dependendo da forma como, digamos, que a vossa empresa faça a gestão dos ficheiros, pode haver o interesse, uma vez que os ficheiros foram alterados, em lhes incrementar a revisão.
Isso também é possível fazer com a plataforma. Reparem, eu posso selecionar os ficheiros e fazer aqui o New Revision para alterar a revisão dos ficheiros, ok? E fazer toda essa gestão também. Outra coisa depois interessante, ok? Eu já acabei o meu trabalho nesta tarefa, portanto vou voltar aqui às tarefas. Para dar a tarefa como concluída, eu posso só clicar aqui no visto, ou podia também arrastá-la para a terceira coluna, no fundo ia dar ao mesmo. Portanto, ao colocar ali o visto, eu expandi isto aqui um bocadito, podem ver que a tarefa passou ao estado completed. Se quiserem reforçar a ideia, podem depois até colocar um comentário e dizer ao João que já terminamos. Ok, então, agora, digamos que o trabalho do Luís está terminado, então eu agora até posso o SolidWorks. Se eu vier aqui à janela, temos do João, reparem que o João recebeu uma notificação, como eu disse, de que o Luís tinha terminado o seu trabalho, portanto, terminou aquela tarefa. Se eu voltar aqui às minhas pastas e fizer tipo um refresh, atualizar aquilo que eu tenho localmente, vou poder ver as alterações que ele fez e, no fundo confirmar se está tudo ok ou não. Neste caso, eu vou arrastar aqui a estrutura elevatória novamente para o meu 3D Play, ok? Para ele abrir mais uma vez a montagem e eu poder ver as alterações que o Luís fez. Okay? Portanto, se eu fizer aqui zoom, podem ver que já cá está a chapa com os recortes feitos que o Luís fez há pouco. Muito bem, então, como eu estava a dizer, esta digamos que é aquela fase, aquela base de criação de tarefas, alterar depois o estado das tarefas e as pessoas irem sabendo disso, mas no fundo são tarefas um bocadinho dispersas, ok? Podem estar interligadas com a parte social e tal, mas não deixam de ser apenas tarefas soltas. Depois nós podemos entrar, como eu dizia, no nível seguinte, no nível propriamente de planeamento de projeto, e para isso nós temos uma outra ferramenta, esta mesmo de gestão de projeto, que vai usar as mesmas tarefas, ok? Mas que as agrupa no tal conceito de projeto. Então, na minha ferramenta de gestão de projeto, ok, o Project Planner, eu posso criar um projeto novo ou posso importar projetos. No fundo, a ideia será utilizar uma espécie de template de projeto na criação de novos. Neste caso, eu vou criar mesmo um projeto novo. Posso associar uma imagem ao meu projeto. Neste caso, por exemplo, vou colocar aqui o logo da Cadnia. Posso colocar um título. Imaginem que aqui a ideia será fazer o desenvolvimento de uma célula de fabrico, é algo que a gente aqui na EasyCon, no grupo EasyCon, fazemos com alguma frequência, portanto, pode ser esse o nosso projeto. E depois uma coisa interessante é o tipo de projeto. E aqui nós temos o Team Project e temos o Enterprise Project. A ideia de uma forma muito simples é que o Enterprise Project vai nos dar mais possibilidades, ok? Mais ferramentas. Entre elas nós depois vamos ver, mas a tal questão das subtarefas, ou seja, tarefas dentro de outras, não é muito comum, mas ok, é possível fazer. Também podemos definir baselines, no fundo nos vão permitir comparar, chamar diferentes versões do nosso projeto, ok? Ou com o andar do projeto, como é que se compara com a ideia inicial, através do nosso gráfico de Gantt. E também é possível selecionar highlights. No fundo, os highlights são as tarefas importantes que eu quero ir seguindo mais cuidadosamente. Portanto, uma vez que o Enterprise é igual ao Team Project, mas com mais ferramentas, eu vou usar o Enterprise e quando eu estiver a falar de ferramentas que o Team Project não permite fazer, eu vou salientá-las. Também a partir daqui, nós podemos criar este novo projeto a partir de outro, com a mesma ideia de utilizar uma espécie de template e podemos dar uma descrição. Imaginem, por exemplo, neste caso, célula de fabrico para a empresa Acme, que é basicamente nenhuma empresa, para não ferir nenhuma suscetibilidade. Bem, ao fazer Create, portanto, é criado um projeto novo e é logo aberta, digamos que a página desse mesmo projeto. Aqui a ordem não tem que ser necessariamente aquela que eu vou utilizar, mas uma boa ideia será, ok, primeiro vamos definir que membros, que pessoas é que vão interagir com o nosso projeto. Então, para isso, vamos adicionar alguns membros.
reparem que eu, como fui o criador, vou ser o líder. O líder, no fundo, é aquele que pode fazer tudo ao projeto, okay? Incluindo apagá-lo. Os autores podem fazer tudo ao projeto, exceto apagá-lo. E depois os viewers são aqueles que só podem ver, ok? Não podem fazer alterações ao próprio projeto. Bem, neste caso, vamos pôr aqui o Ricardo Vieira como autor. Ele vai ser, digamos que aqui, a ligação mais direta com o cliente. E depois nos viewers vamos pôr os projetistas, vamos dizer assim. Portanto, será aqui o Luís Pedrosa, podemos pôr o Tiago Silva e podemos pôr o Tiago Pinto. Okay? Alguns nomes que possivelmente vocês já conhecem aqui da nossa equipa técnica. Portanto, vou adicionar. Eu, ao adicionar os membros, esses vários membros também recebem notificações de que foram adicionados. Portanto, se eu voltar aqui ao Luís, reparem que o Luís recebe instantaneamente uma notificação de que foi adicionado ao projeto de desenvolvimento de célula de fabrico pelo João Honório. Portanto, a tal questão da interligação entre ferramentas está aqui sempre bem presente, entre as várias pessoas que compõem a nossa comunidade. E depois a ideia será, ok, já tenho os membros, já tenho as pessoas que vão interagir com o projeto, a seguir vamos criar tarefas. Okay? E aqui a criação de tarefas, numa primeira fase, pode ser vista de forma semelhante àquela tarefa que nós já criámos há pouco. Portanto, imagine aqui uma primeira tarefa, pode ser, por exemplo, o levantamento de necessidades junto do cliente. Okay? E aqui a mesma ideia, eu fazer o add and open para poder abrir no fundo, o formulário da tarefa. E aqui, como nós já estamos a falar de planeamento de projeto, eu vou dar, vou pôr as minhas tarefas com alguns dias, para a gente poder ver mais facilmente a coisa a evoluir. Posso aqui pôr alguma descrição, por exemplo, necessário visita ao cliente. É o que nós quisermos, no fundo, escrever. Eu vou dizer que aqui o levantamento de cidades tem uma prioridade elevada, portanto, vou colocar aqui no high. E neste caso eu vou dizer que ele vai demorar, por exemplo, imaginem 7 dias, ok? Porque isto envolve muita visita ao cliente, envolve conhecer o espaço dele e tudo mais. E depois posso dar aqui, digamos que uma determinada folga, ou seja, ele vai demorar 7 dias, mais ou menos 2. Então, pode aqui variar entre os 5 e os 9 dias. Essencialmente, a ideia é essa. Depois vou atribuir esta tarefa a alguém, neste caso vou atribuí-la ao Ricardo, como eu disse, é quem vai fazer a interligação mais direta com o cliente e vou então criar a minha tarefa. Aqui só para criar também, digamos que um bocadinho mais de história, vamos criar mais algumas tarefas. Por exemplo, depois de levantar as necessidades, é preciso fazer o orçamento. Aqui no orçamento, vamos dizer, por exemplo, que vamos demorar um dia, é preciso ter em conta tudo aquilo que foi levantado e fazer o orçamento. Portanto, eu vou dar aqui algum tempo ao Ricardo para o fazer. Okay? Portanto, vou criar a segunda tarefa. Depois do orçamento estar feito, vamos dizer, por exemplo, que é preciso criar o tal layout da implementação, certo? Portanto, aqui estamos a falar do layout em termos de disposição das máquinas e tudo mais, e vou dizer, por exemplo, que sou eu que vou fazer. Aqui para a criação do layout, isto vai demorar bastante tempo, portanto eu vou pôr aqui, por exemplo, 10 dias, mais ou menos 3. Sou eu que faço, portanto vou dar bastante tempo a mim próprio, é sempre boa ideia, ok? E por último, depois de, no fundo, isto está tudo feito, terá que haver uma reunião com o cliente, vamos chamar-lhe, por exemplo, reunião de aprovação, assim uma coisa. Okay? Nesta reunião de aprovação, naturalmente, ela não vai demorar, digamos, todo o dia, vamos supor, por exemplo, vai demorar meio-dia, e vamos dizer que, neste caso, vou estar eu envolvido, vai estar o Ricardo, que foi quem fez toda a ligação com o cliente, e vai estar um dos projetistas, vamos supor, por exemplo, o Luís, que será, pois, possivelmente quem vai tomar mais conta do início do projeto. Portanto, nós já vamos ter estas 4 tarefas, vou fazer aqui close. Esta questão da criação das tarefas é semelhante àquela que nós vimos. Só para chamar a atenção de um pormenor, aqui o Luís está associado a uma tarefa, portanto o Luís do lado dele tem notificação de que tem uma tarefa associada, okay? Que é a tal tarefa da reunião. Neste caso, como ele só tem permissão de visualizador, ele depois não consegue fazer nada à tarefa, ok? Portanto, não consegue alterar, não consegue adicionar pessoas, nem alterar a tarefa em si.
Depois, aquilo que começa a ser interessante na gestão e no planeamento de projeto, passa muito por, digamos que o separador seguinte, que é aqui o separador da agenda. Nós aqui no separador da agenda podemos ver as várias tarefas, incluindo depois temos a quem é que elas estão atribuídas, e nós podemos fazer aqui a gestão de, eu diria que duas formas diferentes. Eu posso fazer uma gestão puramente por tempos, ok? Em que no fundo aquilo que me interessa é olhar para as barras e perceber se existe ali tempo suficiente para completar as tarefas ou não, ou posso também querer ter em atenção os recursos, ou seja, as pessoas, neste caso, que estão associadas às minhas tarefas. E para isso eu posso, no fundo, alterar o tipo do meu projeto, neste caso a estratégia de agendamento, que em vez de ser apenas por tempo, pode ser por tempo e recurso. Só para vos mostrar, se eu mudar para tempo e recurso, aquilo que vai acontecer é que o próprio aqui planeador, digamos assim, vai olhar para os recursos e vai detectar caso existam sobreposição de tarefas para a mesma pessoa, digamos, ao mesmo tempo. E reparem, por exemplo, aqui, tanto o Ricardo como eu ficámos com esta bolinha vermelha à volta, digamos, da nossa imagem. Isso é indicativo de que nós temos mais do que uma tarefa a ser executada ao mesmo tempo e, portanto, ele, aqui o Project Planner, evidencia-me isso. Neste caso eu vou dizer que é time only, mas podemos sempre ter também em conta essa questão depois dos recursos. Ora, outra coisa muito importante aqui na gestão e no planeamento é definir dependências entre as tarefas. Neste caso, estas 4 tarefas são todas elas sequenciais. Como é que nós fazemos para criar essas dependências? É muito fácil. Se eu passar com o rato por cima da barra de uma tarefa, aparecem estes símbolos de mais. Eu posso pegar ali no mais, arrastá-lo para o final da tarefa que a precede e automaticamente é criada uma dependência, é criada uma seta a unir as duas extremidades e ele depois automaticamente coloca as tarefas no dia. Neste caso, vou fazer a mesma coisa para ligar aqui a tarefa do layout. Agora estou a ver que escrevi mal, foi mal. Para ligar a tarefa do layout à tarefa do orçamento e para ligar também a reunião depois do layout estar feito. Esta criação de dependências pode ser feita aqui desta forma gráfica ou também pode ser feito logo na criação da tarefa. Reparem que com os tempos definidos para cada tarefa, se eu começar a trabalhar hoje, reparem que o final estimado do meu projeto seria a 17 de fevereiro. Okay? Nós depois, para além de tarefas, podemos criar outros itens aqui na gestão de projeto. Imaginem, por exemplo, colocando aqui no mais, nós já vimos a criação de projetos e já vimos a criação de tarefas. Já vamos perceber que também podemos criar projetos dentro de outros projetos, ok? Daqui a um bocadito. Também já criámos dependências. Depois podemos também criar milestones. Milestones são, no fundo, pontos importantes ao longo do desenvolvimento do projeto. Imaginem, por exemplo, para mim um milestone é o projeto estar aprovado. Ok? Portanto, eu posso criar um milestone, neste caso com o nome projeto aprovado, e vou dizer que eu espero que o projeto esteja aprovado, por exemplo, por aqui, 15 de fevereiro. Ok. Portanto, eu crio um milestone, o milestone aparece aqui logo na linha de cima, mas o meu projeto só pode estar aprovado depois da reunião de aprovação estar feita. E vamos esperar que a reunião corra bem, né? E que fique tudo aprovado à primeira. Reparem que eu, ao ligar a minha reunião de aprovação com a minha data ali do meu milestone, aqui a tarefa de criação do layout fica a cor de laranja e ali com aquelas duas setinhas a vermelha, ou pelo menos cor de laranja mais escuro. Qual é que é a ideia? Esta tarefa tornou-se uma tarefa que está comprimida. Eu disse que ela podia ter 10 dias mais ou menos 3. O que acontece é que, neste caso, para poder cumprir com tudo isto, a tarefa já está a ter um bocadinho menos do que os tais 10 dias. Portanto, se nós formos ver, nós temos aqui 5 dias de uma semana, mais 3 da outra, faz 8, e aqui 9, portanto ela já está a ser comprimida em relação àqueles 10 dias que inicialmente eu tinha previsto. Tendo isso em conta, e uma vez que a criação do layout, vamos dizer que é mais importante, não é mais importante, mas é provável que realmente demore mais tempo do que, por exemplo, aqui o levantamento de necessidades, a partir logo aqui do gráfico, eu posso arrastar a extremidade aqui da tarefa do levantamento de necessidades
E, portanto, ao alterar, vou aqui a escala um bocadinho diferente, ao alterar a data final do levantamento de necessidades, ganho tempo no meu projeto e, portanto, esta tarefa já fica menos comprimida. Se repararem, há pouco ela tinha as tais duas setas, agora passou a ter só uma. Portanto, eu como disse, 10 mais ou menos 3, há pouco ela, por exemplo, estava, imaginem, com 7 dias, agora passou a ter 9 e, portanto, está menos comprimida e estas setas cor de laranja que aparecem aqui na ponta dão-me esse feedback. Depois, nós também podemos criar baselines. Os baselines são as tais versões do projeto. Portanto, vindo aqui ao mais, eu posso criar o meu baseline. Será, digamos que o baseline inicial do nosso projeto. Okay? Imaginem que, eu vou esconder para já os baselines, já vamos cá voltar. Imaginem que afinal eu estive a pensar se cá ainda consigo comprimir mais o levantamento de necessidades e dar mais tempo ao layout. Portanto, se eu agora der aqui um bocadinho mais tempo, no fundo dar mais um dia para... mais um dia, não arrastei para o sítio certo. Se eu der mais tempo, reparem que aqui a barra do layout já ficou azul, agora já não está comprimida, o João já vai ter tempo, eu já vou ter tempo para fazer o trabalho e, portanto, ela já deixou de estar a cor de laranja. Portanto, se eu agora for comparar o estado atual com o meu baseline, eu consigo perceber que, comparando com aquela ideia inicial, o levantamento ficou mais curto, okay? O orçamento andou um dia para trás e isso permitiu que o desenho do layout crescesse um dia, portanto, tivesse mais um dia para terminar esse trabalho. Ora, nós já vimos aqui a criação da maior parte dos tipos de itens. Um que nós ainda não vimos é depois então a criação de subprojetos. Portanto, dentro do meu projeto principal, nós depois podemos ter subprojetos. Imaginem, por exemplo, depois de estar tudo aprovado, eu tenho que passar à prática. Portanto, posso, por exemplo, ter o projeto mecânico, ok? E, portanto, vou criar um subprojeto para isso. E posso ter, ok, aqui, por exemplo, o projeto elétrico e crio um outro subprojeto. Claro que depois estes subprojetos vão ter tarefas lá dentro e tudo isso para continuar a fazer a discretização do nosso projeto. Outra coisa que podemos fazer é criar os tais highlights. Okay? É outra das ferramentas, para além daquela coisa dos baselines, é outra das ferramentas dos Enterprise Projects. Eu posso chegar a uma determinada tarefa, botão direito, e vou dizer que ela é então highlight. E a partir desse momento, eu passo a ter aqui em cima um novo separador, se quiserem, que me vai mostrar as tarefas mais importantes. Vou dizer, por exemplo, aqui que para mim a reunião também é um highlight e, portanto, vou adicioná-la. Digamos que é aquilo que faz sobressair as tarefas principais e posso até, inclusive, dar cores diferentes a estas tarefas para também as poder diferenciar das restantes. Depois, temos também uma outra visualização, uma outra vista sobre o nosso projeto, que é aqui a vista de resumo. Na vista de resumo, eu posso ver também os highlights, okay? Caso eles estejam criados. Posso também ver quantos milestones é que existem no projeto e se já foram atingidos ou não. A mesma ideia vá para as tarefas e perceber se as tarefas estão em risco de não serem concluídas a tempo. Vamos aqui só fazer uma coisa. Eu vou aqui às tarefas. Okay? Também tenho o tal separador de tarefas. Vamos imaginar que, entretanto, vou fazer um bocadinho de batota agora, mas que, entretanto, o Ricardo já fez o levantamento de necessidades. Portanto, vou pegar na tarefa do levantamento de necessidades e vou arrastá-la aqui para a parte, para a coluna do completed e que, entretanto, já está de volta do orçamento. E vou fazer até outra coisa, vou à tarefa do orçamento e vou dizer que, por exemplo, já está aqui a 65%. Okay? Naturalmente, isto à partida seria feito pelo Ricardo, mas vamos fazer aqui um bocadinho de batota para acelerar a coisa. Então, primeira ideia. Se eu voltar ao separador do nosso gráfico, podem reparar que primeiro a tarefa do levantamento de necessidades já ficou colapsada. Ela tinha não sei quantos dias para ser executada, foi executada num dia e, portanto, ela já colapsou. Portanto, neste caso, já consigo terminar o meu projeto muito antes daquilo que era o meu milestone. Okay? Primeira ideia. Segunda ideia, como a tarefa de orçamentação já está a 65%, podem reparar que a barra da tarefa já está aqui, digamos que pintada até aos 65%. Com o evoluir da tarefa, a barra vai ficando pintada. Okay? E por outro lado, aqui no separador do Summary, eu consigo ver então que uma tarefa já está completa,
outra está in work, que é a parte do orçamento, e depois, neste caso, tem 2 tarefas por realizar. Mais coisas interessantes do summary. Temos também o task burn down. O task burn down permite-nos perceber, neste caso, semana a semana, quantas tarefas é que ainda haverá por fazer em cada uma das semanas. Okay? Portanto, é, digamos, que o ir concluindo tarefas semana a semana. Posso perceber em cada semana quantos recursos da minha equipa é que estão a ser utilizados. Aqui recursos, mais uma vez, porque só temos recursos de pessoas, pelo menos neste projeto. Portanto, quantas pessoas é que estão a ser utilizadas não, a ser necessárias em cada uma das semanas, e depois quantas tarefas é que cada recurso, cada pessoa neste caso, tem atribuídas. O Ricardo tem 2, o João tem 2 e o Luís Pedrosa depois tem uma tarefa também associada. Okay? Isto digamos que é o beabá aqui da gestão de projeto com a plataforma. Uma questão comum que costuma aparecer, e agora só para terminar, mais 2 minutinhos, uma questão que costuma aparecer é, ok, depois como é que eu faço a gestão dos vários projetos? Porque a partir de depois eu posso ter vários projetos a decorrer ao mesmo tempo na minha empresa, e como é que eu consigo ter uma visão geral dos meus projetos? Bem, para isso, na verdade é muito simples. Eu tenho aqui, é um projeto, para todos os efeitos, é um projeto a que eu chamei Visão Geral, e neste projeto eu consigo ter a visão geral de todos os meus projetos. Como é que eu faço isso? Ou pelo menos de alguns. Como é que eu faço isso? No meu separador de agendamento, se vocês repararem, eu tenho aqui vários projetos. Imaginem que eu quero adicionar este agora do desenvolvimento da célula de fabrico. Portanto, basta vir aqui ao mais. E um dos itens que nós ainda não vimos é a possibilidade de adicionar projetos existentes. Portanto, eu posso vir aqui adicionar um projeto. Neste caso, vou selecionar o projeto do desenvolvimento da célula de fabrico. Okay? Adicionar. E, portanto, este projeto passa a estar, aqui um bocadinho entre aspas, mas passa a estar dentro de um outro projeto. Eu posso aqui fazer um zoom to fit, aqui, okay? E ver as várias tarefas dos vários projetos, né, que estão associados a este da visão geral. E, portanto, facilmente consigo perceber, no cômputo geral da minha empresa, quantas tarefas é que estão por fazer, quantas é que estão terminadas. Por exemplo, neste caso, como tenho aqui alguns projetos mais antigos, existem algumas tarefas que já estão atrasadas, outras que estão em risco, portanto, supostamente são para acabar mesmo esta semana e, portanto, já estão a ficar em risco. E depois a tal questão do task burn down, do perceber que as várias tarefas vão sendo feitas ao longo das várias semanas, ok? Aqui a utilização dos meus recursos, quantas tarefas é que cada pessoa tem, ok? Portanto, tudo isso pode ser acedido a partir deste chamado projeto geral, desta visão geral sobre os vários projetos.